Há algo profundamente poético em olhar para o céu e ver a lua. Ela está lá todas as noites, silenciosa, imóvel, observando a Terra desde o nascimento da vida. Nenhum outro planeta do Sistema Solar tem um satélite como o nosso, tão grande, tão próximo e tão perfeitamente sincronizado. Enquanto as luas de Júpiter e Saturno giram em bandos, pequenas e distantes, a nossa orbita sozinha, como se fosse uma extensão da própria Terra. E talvez seja mesmo. Mas o que torna a nossa Lua tão especial? Por que ela é diferente de todas as outras, tão grande em proporção ao seu planeta, tão geologicamente parecida conosco e, ao mesmo tempo, tão misteriosa? Durante décadas, acreditamos ter as respostas, até que um novo jogador entrou em cena. Enquanto o mundo olhava para Marte e sonhava com colonizar o planeta vermelho, a China voltou seus olhos para a Lua e, em silêncio, passo a passo, começou a escrever uma nova página na história da exploração espacial. Suas missões Chang'e, batizadas com o nome da deusa chinesa da Lua, atravessaram o espaço não apenas para coletar pedras, mas para revelar segredos que haviam permanecido escondidos por bilhões de anos. O que essas missões descobriram mudou tudo o que pensávamos saber sobre o nosso satélite. Rochas que não deveriam existir, cristais formados em condições impossíveis, água onde jamais imaginávamos encontrá-la, e um lado oculto que parece contar uma história completamente diferente da que vemos daqui. Prepare-se. A Lua que você conhece pode não ser a Lua que realmente existe. Você já parou para pensar por que a Lua é tão grande em relação à Terra? Nenhum outro planeta do Sistema Solar tem um satélite tão desproporcional. É como se um gigante tivesse arrancado um pedaço do nosso planeta e o colocado para orbitá-lo. Mas, e se isso for exatamente o que aconteceu? Durante décadas, os cientistas acreditaram entender a história da Lua. Até que, nas últimas missões espaciais, conduzidas não pela NASA, mas pela China, as rochas lunares começaram a contar uma história completamente diferente. Uma história que talvez mude para sempre o modo como entendemos a formação da Terra, da Lua e, quem sabe, da própria vida. Quando as missões Apollo trouxeram as primeiras amostras lunares, entre as décadas de 1960 e 1970, a humanidade teve pela primeira vez um pedaço real da Lua em mãos. O que os cientistas esperavam encontrar eram rochas alienígenas, com composição muito diferente das da Terra. Mas o que encontraram foi algo chocante. As rochas lunares eram quimicamente idênticas às rochas terrestres. O oxigênio, o silício, o ferro, todos os elementos tinham as mesmas proporções isotópicas da Terra. Era como se alguém tivesse simplesmente pegado um pedaço do manto terrestre e colocado no espaço. Essa coincidência parecia impossível. E foi aí que nasceu uma das teorias mais fascinantes da história da astronomia moderna. A teoria do grande impacto. Imagine a Terra primitiva, há cerca de 4,5 bilhões de anos. Um mundo incandescente, coberto por oceanos de lava e bombardeado por asteroides gigantes. Em meio a esse caos, um corpo do tamanho de Marte, Theia, teria colidido violentamente com a jovem Terra. O impacto foi tão colossal que parte do manto terrestre e pedaços do próprio Theia foram lançados ao espaço. Esses destroços formaram um anel de rochas e poeira ao redor do planeta. Com o tempo, a gravidade os uniu e nasceu a Lua. Essa teoria explicava quase tudo: o tamanho da Lua, a semelhança química com a Terra, a ausência de um grande núcleo metálico. Era uma narrativa elegante e poderosa. Mas havia um detalhe incômodo. Todas as amostras vinham do mesmo lugar, o lado visível. O outro lado continuava um enigma, até que a China decidiu explorá-lo. Em 2019, a missão Chang'e 4 pousou na bacia de Aitken,
no lado oculto da Lua. Foi um marco histórico, e o que ela encontrou surpreendeu o mundo. O solo ali era diferente, mais espesso, mais viscoso, repleto de minerais ausentes do lado visível. Era como se a Lua tivesse duas personalidades geológicas. Os instrumentos revelaram rochas com até 4,2 bilhões de anos. Sinais de um passado ativo, vulcânico e turbulento. Durante décadas, acreditava-se que a Lua havia esfriado rapidamente. Mas as evidências mostraram o contrário. Atividade vulcânica até 2 bilhões de anos atrás. A Lua não morreu tão cedo quanto pensávamos. A China, então, intensificou suas missões. Em 2020, a Chang'e 5 trouxe de volta 2 quilos de amostras. Mas foi com a Chang'e 6, em 2024, que tudo mudou. Pela primeira vez, amostras do lado oculto chegaram à Terra, revelando uma história muito mais complexa do que se imaginava. Essas amostras mostraram processos de fusão parcial, minerais pesados e uma geologia viva, profunda. A Lua, antes simples e estática, tornou-se um livro repleto de capítulos ocultos. Entre essas partículas, os cientistas encontraram um novo mineral, Chang'e Itu, um cristal translúcido com algo poderoso dentro, hélio 3, o combustível do futuro. Na Terra, o hélio 3 é quase inexistente. Na Lua, ele é abundante, trazido pelo vento solar. Energia limpa, sem poluição, sem resíduos radioativos. A Lua pode ser a maior reserva energética do sistema solar. E não é só isso. A água na Lua, mesmo sob a luz do Sol. Moléculas presas no pó lunar. A prova de que há recursos para sustentar vida, combustível e exploração. Hélio 3, água, minerais raros. A Lua se tornou o novo farol da corrida espacial. A NASA planeja o programa Artemis. A China, sua base internacional de pesquisa. O objetivo não é apenas estudar, é viver lá. Mas há um enigma. Por que os dois lados são tão diferentes? O visível é liso e escuro. O oculto, denso e montanhoso. Talvez, após o impacto de Theia, 2 luas tenham se fundido. Um abraço eterno congelado no espaço. Cada nova amostra é uma página do passado. As rochas contam a história da Terra. Os cristais guardam a escrita do vento solar. A água sussurra que a vida pode surgir até no silêncio do vácuo. A Lua é mais do que um destino. É o espelho do que fomos e do que seremos. O que a China descobriu não é apenas ciência. É o prenúncio de uma nova era. Talvez, em breve, as luzes que veremos no céu não sejam apenas reflexos do Sol, mas o brilho das bases humanas sobre o solo lunar. E quando olharmos para cima, lembraremos. Tudo começou com uma pergunta simples. Por que a Lua é tão parecida com a Terra? A resposta estava nas estrelas, e nós, curiosos por natureza, decidimos ir até lá para ler. E se chegou até aqui, deixe o seu gostei e inscreva-se no canal para mais curiosidades científicas e espaciais. Até o próximo vídeo.